Olá a todos. Eu vou estar aqui desenvolvendo um material complementar sobre interferência, difração e polarização, com base no material que vocês têm no livrinho. Eu vou estar aqui complementando o que tem no livro, dando alguns exemplos de aplicações, alguns experimentos que são possíveis de fazer que não estão previstos e não estão gravados ainda na- no material que vocês vão ser disponibilizados. E, bom, eu vou estar falando aqui sobre alguns experimentos mais modernos, algumas aplicações desses efeitos e tentar complementar no geral o conteúdo. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de revisar um pouquinho aqui sobre interferência, né? Então a gente sabe que existem dois tipos de interferência, né? Interferência construtiva e interferência destrutiva. E isso vai acarretar na amplitude da onda que a gente vai ter, né? Caso a gente tenha uma interferência construtiva, por exemplo, a gente vai poder ver que a gente tem um aumento da amplitude, certo? E quando a gente tem uma interferência destrutiva, ou seja, quando tem um máximo no eixo positivo em Y e um mínimo no eixo negativo em Y, e quando eles se somam, a gente tem que não tem sinal nenhum. Eles vão a zero, né? E isso é o que a gente chama de interferência destrutiva. E daí a gente pode se pensar como é que isso pode se aplicar em luz, como é que a gente pode verificar esse efeito aqui, né? Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, inicialmente eu vou dar uma contextualizada aqui em alguns experimentos clássicos que a gente tem. O que eu, nesse caso aqui eu vou falar sobre o experimento de Young, que ele é previsto já pelas aulas, mas eu gostaria de usar ele como base para depois ir desenvolvendo mais os próximos experimentos, né? Então a gente tem uma fonte de luz pontual que vai emitindo uma onda, certo? E essa onda vai poder passar por entre as duas fendas que a gente tem. Por que essa luz tem que ser pontual, né? Para a gente não ter diversas contribuições, uma contribuição assim, uma contribuição assim, uma contribuição assim, em diferentes direções, e daí isso vai gerar uma interferência que não é o que a gente espera de se ver, né? Então a gente pega uma fonte pontual para que isso exatamente não aconteça. Então a gente não pode pegar uma fonte como se fosse o Sol, por exemplo. Então, no nosso caso aqui, a gente está utilizando lasers, né? E a gente vê que quando a gente passa o laser entre as duas fendas, a gente vê um padrão mais ou menos parecido com esse aqui que está sendo mostrado nas figuras na direita, que a gente tem a presença de difração e dentro da difração a gente tem o padrão de interferência. E isso nos mostra que a luz de uma, a gente pode imaginar agora que a, o aparato onde está sendo produzido as franjas de interferência agora está tendo uma emissão de cada uma das aberturas, né? E essas aberturas elas podem interferir entre si, causando interferências construtivas e destrutivas dependendo da fase em que elas estão, certo? Então esse é o primeiro experimento que eu vou falar para contextualizar um pouquinho os próximos. Aqui eu simplesmente trago uma breve animação para mostrar como isso acontece, né? Como é que esses máximos e mínimos formam, né? A gente consegue ver aqui que nesses pontos aqui, onde a gente vai ter um máximo, esse aqui onde vai ter uma interferência destrutiva, a gente vai ter o mínimo e não vai ter a presença de luz, né? Então, os mínimos de interferência que a gente fala é quando não tem luz, basicamente, e os máximos é quando a intensidade está máxima. Bom, aqui eu vou trazer alguns interferômetros que são utilizados e a aplicação deles que ele tem na nossa sociedade, certo? Então, inicialmente eu vou falar sobre o interferômetro de Michelson. A gente pode observar que, ao contrário do experimento de Young, que tem a presença de aberturas, e essas aberturas agora são novas fontes de emissão, o interferômetro de Michelson ele tem por característica que um espelho semi-refletor, onde eu vou dar uma circulada aqui, é isso aqui, onde parte da luz passa, é transmitida para cá, por exemplo, e outra parte é refletida, certo? Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que agora as fontes não sejam mais as aberturas, né? A luz está interferindo com ela mesma, né? Só por caminhos diferentes. E daí, por que esse interferômetro poderia ser útil para nós, né? Bom, ele faz medida de índice de refração. Por exemplo, a gente não conseguiria medir índices de refração de gases, porque eles são índices de refração que têm o valor de 1,000004, por exemplo, e a gente não tinha essa precisão toda para fazer essas medidas, né? E agora com o interferômetro de Michelson a gente consegue. Então, como é que é o funcionamento dele? Basicamente, a gente tem a fonte manda um feixe, esse feixe ele vai ser ou refletido ou transmitido duas vezes, e daí vai formar o padrão de interferência no final, no detector. E com base nesses padrões de interferência, nas franjas, na quantidade de franjas e no caminho que a luz está percorrendo, a gente consegue fazer
medidas de refração, medidas de comprimento de onda de fontes também, espectroscopia, metrologia, tem diversas coisas que são utilizadas com base o interferômetro de Michelson para a gente ter o valor no sistema internacional, certo? Então esse é um dos primeiros que eu vou apresentar aqui, que eu apresentei aqui, que é o interferômetro de Michelson. Vamos falar um pouquinho mais sobre o interferômetro de Michelson ou Michelson, dependendo do jeito que tu quer pronunciar, que é o LIGO, né? O que é o LIGO? Ele é um grande interferômetro de tamanho de 4 km, eu vou dar uma circulada aqui para vocês verem, onde tem dois braços, né? Esses dois braços são o que a gente viu anteriormente com o interferômetro de Michelson. Só que agora, o que esse interferômetro vai ser feito nele, né? Por que ele precisa ser tão grande assim, né? Bom, o principal objetivo desse interferômetro é medir e detectar ondas gravitacionais, né? Então a gente tem que os dois braços eles estão percorrendo a mesma distância, os dois estão percorrendo 4 km aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. A gente tem os espelhos, onde o feixe, aqui a gente tem um semi-refletor, ou pode ser também um divisor de feixes. Ele vai, que é esse aqui. E daí o que acontece? Eles vão percorrer todo esse caminho, vão refletir, vão voltar, e daí depois eles vão voltar nesse detector aqui. E nesse detector, ele geralmente não tem sinal nenhum, certo? Porque a interferência que resulta desses dois, ele é construído para ter uma interferência destrutiva, e daí não gera nenhum padrão de interferência, não gera nenhuma luz passa e chega no detectorzinho que a gente tem aqui, né? Então, qual que é o motivo dele? Qual que é a explicação para a gente ter um interferômetro desse tamanho, né? Bom, ele precisa de uma. Para que a gente precisa de uma precisão astronômica? É para fenômenos astronômicos, como ondas gravitacionais. Pela relatividade do Einstein, existem ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais vão fazer com que o espaço contraia e se dilate também. Então, o único jeito de luz passar e ser detectada no detector é caso aumente o caminho entre os braços do laser. E isso faz com que surja daí um sinal, pode ser um padrão de interferência, pode ser só um sinal de luz mesmo. E isso indica que, na verdade, o que aconteceu é que um dos braços ou ficou menor ou ficou maior, dependendo da onda gravitacional que passou por ele, né? Então, isso foi uma descoberta que foi feita em 2015 e até hoje já fez um monte de detecções, assim, em torno de 90 detecções, se eu não me engano, e até mais atualmente. Outra aplicação grande, assim, para eventos que a gente só tinha na teoria e agora a gente consegue ver. Bom, vou fazer uma pergunta agora. Se a gente agora, ao invés de ter duas aberturas, a gente ter somente uma abertura, qual que é o efeito que acontece, né? E é o efeito que a gente chama de difração, que a gente vai ver mais à frente e eu vou explicar um pouquinho mais no próximo slide. Bom, então vamos ver o que é difração, né, em si. A difração ela consiste num padrão formado que ele consiste num máximo central bem intenso, seguido de mínimos e máximos menos intensos intercalados entre si. Só que da onde que vem essa interferência se a gente não tem duas aberturas que nem a gente tinha anteriormente, né? Que geravam essa interferência, essa diferença de caminho. Agora, essa diferença de caminho está vindo da abertura em si, só que das extremidades da abertura, certo? Eu não vou desenvolver muito à frente, muito a fundo isso, só que é daí que vem essa interferência, né? E a gente consegue observar isso, por exemplo, fazendo experimentos e fazendo uma única fenda, podendo ela ser circular ou retangular. E ela tem uma regra similar à da interferência, né? Só que agora, ao invés de a gente ter um D que mostra a distância entre as fendas, isso aqui agora vai ser o diâmetro da abertura, né? Então, é isso. Esse aqui são alguns experimentos que a gente faz, que a gente consegue fazer ali no prédio H da URGS, que aqui a gente tem uma difração da esquerda, é uma difração feita por fendas. A gente tem uma única fenda produzindo um máximo central, né? Esse aqui é um máximo central bem intenso. E aqui a gente consegue ver alguns mínimos e outros máximos, que são onde tem luz em si, que são menos intensos, um característico do padrão de difração. E uma coisa interessante do padrão de difração é que tu consegue fazer ele também colocando um obstáculo na frente. Então, o que na verdade está acontecendo é que parece que a luz está fazendo curva ao redor de um obstáculo, né? Então a gente consegue gerar um padrão de difração tanto com uma abertura quanto com um obstáculo. E nesse caso aqui é com um fio de cabelo. E daí, com base
nesse caso, a gente consegue, por exemplo, estimar a espessura do fio de cabelo de alguma pessoa. E a gente tem uma atividade prevista similar a essa para ser feita durante o curso, mas infelizmente a gente não teve tempo de fazer. Mas agora eu vou falar sobre alguns experimentos de fração um pouquinho mais avançados que têm um impacto na sociedade. Bom, aqui tentando falar sobre a ciência como uma construção humana também, em que está envolvida com a sociedade, eu trago um episódio do Ponto de Aragão, ou Ponto de Fresnel, ou Ponto de Poisson, tem todos esses nomes aí que vocês podem pesquisar e vocês vão achar o mesmo resultado, né? Que consiste num contexto político e social em que se tinha um debate entre a teoria corpuscular e ondulatória da luz. E nesse tempo aí, na Escola Politécnica de Paris, tinha dois grupos bem definidos, os laplacianos e os antilaplacianos. Os laplacianos sendo os mais conservadores, em que diziam que as teorias não podiam interagir entre si, então a eletricidade não podia, e magnetismo eram coisas diferentes, eles não podiam interagir entre si. Hoje a gente sabe que isso aí não é o caso, né? E daí tinha algumas pessoas que iam contra esses paradigmas, que daí eram chamados antilaplacianos, né? E um deles era Fresnel. E daí ele defendia muito a teoria de que a luz, na verdade, ela tinha características ondulatórias e ele tinha uma das teorias mais requintadas para a época. Só que ela tinha uma previsão muito estranha, que quando tu colocava, por exemplo, um feixe de luz e colocasse um obstáculo, como se fosse assim, uma esfera, tinha a produção de sombra e dentro da sombra tinha um ponto luminoso assim, dentro dele. Eu posso colocar nessa imagenzinha aqui para deixar mais aparente. Isso aí era totalmente contra-intuitivo. Como é que alguma coisa que é um obstáculo vai produzir um ponto luminoso no centro? Como é que isso poderia ser feito, né? E a teoria do Fresnel previa isso, mas ele não sabia como responder. Então eles foram fazer os experimentos para ver como é que isso se comportava experimentalmente, né? Isso aqui é uma sketchzinha que foi feita do experimento naquela época, né? Não é uma foto de uma medição. Aqui, antes da gente ir para as fotos dos experimentos, eu mostro um pouquinho como é que seria a ideia por trás dessa formação desse ponto, né? Que nem eu falei para vocês anteriormente, parece que pela difração a luz faz uma curva, assim, né? E não é exatamente isso que acontece, mas acontece que tem uma interferenciazinha ali que faz gerar um ponto luminoso ali no centro da esfera, e esse comportamento só podia ser explicado de forma ondulatória, né? Isso aqui é uma imagem do experimento que a gente montou para fazer esse experimento ali na URGS, que consiste num laser, duas lentes convexas, uma lente côncava e um obstáculo, que no caso era uma esferinha pequena, né? E essa era a montagem que a gente fez, e agora a seguir vou mostrar as imagens de como esse experimento ficou, no caso, né? Bom, como vocês podem ver, não só dá para ver onde seria o começo da sombra, né? Que seria, eu vou fazer aqui de branco, seria aqui, né? Onde seria a sombra projetada pela esfera, a gente consegue ver o ponto no centro, o ponto luminoso, só que dentro do ponto, como a gente pode ver na outra imagem aqui, a gente consegue ver padrões de interferência dentro dele. Então, além de aparecer o ponto luminoso, ainda tinha interferência dentro da sombra. Isso aí só podia ser explicado de forma corpuscular, e isso deu muito argumento para o Fresnel mostrar que a teoria dele era mais válida do que uma teoria corpuscular, por exemplo. Uma das pessoas que mais duvidava dele, que era o Poisson, ele duvidou, foi ele que fez essa previsão, né, da teoria de Fresnel, e ele falava que não podia estar certo esse ponto luminoso ser formado numa sombra, né? Então daí o que aconteceu foi que o Fresnel foi testar isso aí, chamou o Poisson junto, e eles viram a formação do ponto luminoso. Então uma coisa que era para que o Poisson fez para quebrar com a teoria do Fresnel, na verdade ainda deu mais robustez à teoria dele, porque a previsão estava muito certa, estava muito correta. E daí isso acabou sendo um dos marcos que mostraram a luz como sendo forma ondulatória agora. Agora seria difícil tu explicar isso de forma corpuscular, né? Bom, agora vamos para outra aplicação do efeito de difração, que é as grades de difração. A gente tem que a regrazinha dela é muito parecida com os padrões de interferência, né? Só que o que a gente vai ter numa grade de difração agora, né? Como a gente pode ver nessa imagenzinha aqui, a gente vai ter por exemplo, uma placa, e essa placa pode ser feita aí com diversas ranhuras, assim, tipo, literalmente só fazer uns riscos nelas, ou ela pode ser feita de diversas fendas. E esse Dzinho que a gente tem ali, não tá muito bonito essas fendas, né? Mas vai dar. Esse desenho que a gente tem aqui é a distância entre as fendas, ou a distância entre as ranhuras, que a gente chama.
E o que que isso faz? A gente vai ter o efeito de difração, só que daí, como a gente tem diversas ranhuras em pontos diferentes, como a gente vê nessa imagenzinha aqui, a gente vai ter uma diferença de caminho associada, e essa diferença de caminho vai causar um ângulo entre de diferentes comprimentos de onda, né? Então a gente consegue abrir o espectro eletromagnético com base numa grade de difração. A gente consegue fazer com a difração normal também, mas tendo esse controle sobre a distância entre as aberturas, a gente consegue separar muito melhor agora as cores do jeito que a gente quer, né? E isso tem aplicações muito grandes, né? Porque eu vou falar logo em seguida, né? Bom, uma das aplicações é simplesmente saber os espectros de gases, elementos, né, em si. Aqui a gente fez, esse experimento foi feito também ali na URGS, e a gente basicamente colocou uma grade de fração e uma lâmpada espectral, né? E daí a gente colocou essas lâmpadas com diferentes elementos, né? A gente pode ver que a lâmpada de mercúrio, ela tem uma emissão no azul, no verde e uma bem próximo no amarelo. A do argônio tem diversas linhas e o criptônio tem outras linhas que são totalmente diferentes e também estão associadas daí depois que eu vou falar para vocês que é a transição eletrônica, né? E isso aí a gente vai poder observar que cada elemento da tabela periódica tem um espectro discreto. O que é um espectro discreto? Essas linhas de, em diferentes comprimentos de onda. O que são os comprimentos de onda? É o que a gente percebe como luz, certo? Então, cada elemento vai ter uma emissão diferente com comprimentos de onda diferentes, certo? E isso aí é muito útil para a gente identificar materiais, por exemplo. Aqui é um complemento do slide anterior, né? A gente tem aqui uma ilustração de como essas transições eletrônicas acontecem, como que elas geram os espectros, né? Isso aqui é um modelo atômico de Bohr, né? E a gente vê aqui, por exemplo, um fóton aqui nesse ponto. Vou fazer uma setinha. No estado excitado no n igual a 5, por exemplo, está caindo para um estado n igual a 2 e emitindo uma luz no azul. E daí, por exemplo, para um que está no nível atômico 4, outro que está no nível atômico vai cair para o segundo. E isso aí é muito dependente da estrutura atômica dele. Por isso que cada elemento tem um espectro característico dele. E daí a gente pode ampliar esse conhecimento e a gente pode pegar a luz, por exemplo, vindo de uma galáxia por telescópios e a gente pode saber a composição química que essa galáxia tem com base no espectro dela, né? Com base nessas transições eletrônicas. Então, essa é a base que a gente usa para descobrir como é que é, por abertura de espectros, de como é que a gente faz para saber composição de galáxia, composições de estrelas, né, e muitas outras coisas. Então, essa é uma aplicação muito grande. Bom, espectroscopia é uma das coisas aplicadas atualmente que geram bastante movimento na ciência, né, e é uma área muito interessante de se ver, porque é, sai da natureza ondulatória da luz e também da natureza corpuscular da luz, né? Porque toda essa parte aqui de transições eletrônicas a gente está tratando a luz como partícula, né? E só que daí, como a gente viu antes, isso tem comportamento ondulatório ao mesmo tempo. Então, a dualidade onda-partícula faz todo sentido nesse contexto, né? E aqui a gente consegue ver isso bem ilustrado muito bem. Bom, agora que a gente já falou de interferência, difração, algumas aplicações, vamos falar um pouquinho sobre polarização, né? Como a gente vê no livro que vocês têm ali, a polarização consiste numa fonte de luz emitindo luz com um campo elétrico em diferentes orientações. E o que o polarizador faz é que ele limita esse campo elétrico em uma certa direção, né? Aqui no caso dessa ilustraçãozinha aqui, a gente está tendo que está limitando na direção vertical, né? E daí, caso a gente colocasse outro polarizador aqui, só que na horizontal, a gente não teria presença nenhuma de luz, né? Ou poderia ser aqui também. Não teria presença nenhuma de luz porque a gente não ia ter mais luz passando. A gente está filtrando tanto a componente vertical quanto a componente horizontal, então não passa mais luz. Só que se a gente colocar agora um ângulo associado, não colocar exatamente perpendicular um polarizador ao outro, a gente vê que luz continua passando através disso, né? E daí tem essa expressãozinha aqui, que é o que a gente chama de lei de Malus. Aqui é uma demonstração que a gente consegue fazer no H, tem como fazer, é bem facilzinho de fazer. Tu pega dois polarizadores,
Tu coloca eles um em cima do outro, por exemplo, e tu vê que aqui no centro a gente consegue ver ainda as letras. Né? Isso porque as duas orientações dos polarizadores não estão perpendiculares nesse ponto. Agora a gente bota, por exemplo, esse aqui na vertical, esse aqui na horizontal, nem nada de luz passa agora. E a gente não vê mais. E é isso que a gente vê aqui no centro, né? Não passa nenhuma luz. E será que tem alguma coisa ali que a gente possa fazer, que possa colocar no meio para a gente ver, para ter um efeito diferente? É isso que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá. Isso aqui é o que a gente chama de polariscópio. O que é um polariscópio? Vou fazer um desenhozinho aqui embaixo. É quando a gente tem dois polarizadores perpendiculares, um na vertical e outro na horizontal, por exemplo, a gente coloca uma amostrazinha no meio, certo? No caso aqui, a gente tem talheres de plástico e copos de plástico, e aqui é papel celofane. E o que isso revela é que as áreas de tensão dessas moléculas, elas mudam a polarização delas, e isso faz com que a gente consiga ver cores, certo? Então, a gente pode imaginar que uma moléculazinha, ela tem algo desse tipo assim, ligada por uma molinha, e essa é a estrutura natural dela. Agora, em lugares onde ela está mais curvada, a gente tem que essa molécula vai ficar mais esticada, assim. Isso vai gerar uma mudança na polarização dessa molécula. E isso vai causar um espalhamento de luz diferente, e daí a gente consegue ver com o polariscópio as áreas de tensão desses materiais. Né? E o que isso pode ser útil para nós? Isso é a base de como a geologia faz para estudar rochas, por exemplo, e ver a composição de rochas também. Né? Então, essa é outra atividade legal que tu pode fazer com retroprojetor, a gente tem como fazer no HALI também, que é o polariscópio. E tem tudo a ver com polarização. Esse foi o material que eu tinha para apresentar aqui de complementar para interferência, difração e polarização. Espero que tenha sido legal, espero que tenha aprendido bastante coisa e até a próxima. Até mais, pessoal.